Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a PEC Anti-Moraes, meu amigo. É isso, o nome é esse, PEC Anti-Moraes. Caramba, né? Justamente que está sendo proposta pela OAB, como a gente viu, a OAB parece que acordou, né? Estava em sono esplêndido, aí de repente agora acordou para os absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo com a justiça brasileira, essas coisas teratológicas, né? Agressivas, autoritárias, sem dar direito de defesa, sem cumprir o devido processo legal. Parece que finalmente alguém lá na OAB acordou do sono eterno e resolveram fazer alguma coisa quanto a isso. Isso aqui tem chance de passar, tá? Porque como eu falei para vocês, tem advogado pra caramba no Brasil, bicho. E lá na Câmara dos Deputados tem muito advogado também. A capacidade de pressão da OAB é muito grande. Então, isso daqui pode passar. Agora, o teor dessa PEC pode te desanimar. Você pode pensar, pô, mas isso não vai mudar nada, não vai fazer diferença nenhuma e coisa e tal. Mas vai, eu vou te explicar por quê. Vai ajudar a gente, sim. Essa notícia foi sugerida por programador da urna eletrônica, aeroporto de Mosquito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que essa briga da OAB com o Alexandre de Moraes, com o STF, não tem nada a ver com a questão de liberdade de expressão, é só a questão da sustentação oral, né? A gente já viu isso, já viu essas brigas. Em tese, o advogado ele tem o direito de fazer a sustentação oral antes do julgamento do caso, e os advogados têm tentado fazer isso nos casos lá na OAB, inclusive nos casos do 8 de janeiro, mas em várias outras situações, em qualquer julgamento, e o Alexandre de Moraes, particularmente o Alexandre de Moraes, tem recusado essas sustentações orais com base no regimento interno, dizendo que não cabe sustentação oral em agravo e etc., em recurso. Enfim, ele tem usado o regimento interno para justificar a coisa, sendo que é uma coisa meio absurda, porque a lei, né, a lei diz que tem que ter sustentação oral, a Constituição dá esse direito, então o regimento interno não pode ir contra essas coisas, mas é o que eu falo para vocês, esse é o problema do Alexandre de Moraes, ele já está ignorando a lei há muito tempo. Negócio de lei, Constituição, foda-se, né? Eu sou a lei, ele faz o que? Decide tudo ali. E embora os outros ministros do Supremo também não gostem da sustentação oral, é o Alexandre de Moraes que tem tido mais problema com isso, e tem por um motivo muito simples, é esse que é o ponto que eu quero dizer, né? Olha só, vamos falar sobre a PEC que eles estão querendo aprovar aqui, né? Então a PEC, a OAB ela pode propor uma PEC, né? Tem que ser aprovada pelo Congresso, no esquema tradicional, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, por 3/5 dos votos, aquela coisa toda. Então, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo alterar o artigo 133 da Constituição, deixando expressa a obrigatoriedade, né? Então, seriam inclusos 2 parágrafos no texto constitucional. No primeiro fica assegurada a sustentação oral, presencial ou síncrona em todas as instâncias de julgamento por colegiado. No segundo fica reduzida a capacidade dos órgãos da justiça de limitar, restringir ou excluir hipóteses legais de intervenção na advocacia no processo, particularmente a sustentação oral, exceto o que já está definido nas atribuições específicas dos tribunais, né? Isso daí sob pena de nulidade das decisões. Veja, isso daqui é uma coisa que é complicada, porque isso vai estar na Constituição, né? Beleza, né? E se o Alexandre de Moraes disser lá na hora que não, que considera que ele não está restringindo nada da sustentação oral, não tem direito mesmo e não sei o que lá. Ah, mas na Constituição diz que tem direito, a nulidade, coisa e tal. A quem julga tudo em última instância é o STF mesmo, né? Então, ou seja, mas de qualquer forma, é um instrumento que vai fazer pressão no Alexandre de Moraes, né? Se você olhar aqui na Constituição brasileira, artigo 133 é aquele artigo que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável para os seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, né? Ou seja, diz que os advogados, da mesma forma que os parlamentares, no exercício da profissão, então o advogado, na hora que ele está fazendo a sustentação, está defendendo um preso, está defendendo uma pessoa ou está acusando uma pessoa, ele tem o direito, a liberdade de expressão absoluta, né? Eu acho isso desnecessário porque eu acho que todo mundo deveria ter direito à liberdade de expressão absoluta. Aliás, eu estava até com uma ideia disso, a próxima ação que eu receber de calúnia, injúria e difamação, eu vou exercitar isso em termos de jurisprudência. Quem sabe eu não consigo colocar essa jurisprudência no Brasil, né? Por quê? O que eu quero dizer, né?
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão diz que você só é culpado de calúnia, por exemplo, ou de injúria contra alguém, se você fez aquele xingamento, se você ofendeu a pessoa com a intenção de ofender ela. Né? Ou seja, você fez aquilo ali de forma dolosa, de forma intencional. Né? Se por outro lado aquilo ali era meramente a sua opinião sobre a pessoa, né? Ou seja, chamei fulano de pateta. Ah, pateta é nome feio, então eu vou entrar com uma ação contra você por injúria, você me injuriou, me xingou, eu achei feio, não gostei. Aqui no Brasil, hoje em dia, você perde essa ação, né? Só que a minha visão dessa coisa é a seguinte, se você olhar aqui no Código Penal, você pode ver aqui, ó, difamação, difamar alguém imputando-lhe ato ofensivo à sua reputação, né? Então, você pode dizer o seguinte, aqui é só a versão dolosa. Quando, sabe que tem crime doloso e crime culposo, né? Crime doloso é quando você faz com a intenção de cometer aquele crime. Crime culposo é quando você faz a coisa e por imprudência, imperícia ou, esqueci a terceira coisa, negligência, acaba causando aquele resultado, né? Então, só que existe um princípio do direito penal que só existe o crime culposo quando está explícito no Código Penal. Então, se você pegar outros crimes aqui, ó, artigo 121, matar alguém, né, o crime de homicídio, né? Aí tem aqui a pena e coisa e tal, coisa e tal. Aqui no terceiro parágrafo tem aqui, ó, se o homicídio é culposo, então a pena é de detenção a 1 a 3 anos. Ou seja, se você matou uma pessoa sem querer, você não queria matar a pessoa, você estava andando com, sei lá, uma arma no bolso, a arma disparou e matou uma pessoa. Né? Continua sendo um homicídio, mas é um homicídio culposo e daí é uma pena diferente. A ideia é, se não existe a descrição de crime culposo, a versão culposa de um crime, isso significa que o crime culposo não existe, só existe o crime doloso. E aí, o que eu quero colocar nessa história aqui é justamente na questão dos crimes contra a honra, porque a verdade é a seguinte, quando você diz aqui, ó, difamar alguém imputando-lhe ato ofensivo à sua reputação, eu xinguei a pessoa, mas o meu interesse ali, o meu intuito, o meu dolo, era apenas expressar a minha opinião sobre a pessoa, não difamar ela. Entenderam a ideia? Ou seja, como não existe difamação culposa, a gente poderia adequar a lei brasileira à lei americana só com esse truquezinho do doloso culposo. Quando eu tiver um processo, volta e meia eu recebo processo, vocês sabem, né? Quando tiver um próximo processo eu vou tentar essa, vamos ver se cola, né? E, bom, enfim, aí eles vão acrescentar nesse artigo 133 aqui da Constituição 2 parágrafos, né? Esses 2 parágrafos que eles estão falando aqui. O primeiro diz que é assegurada a sustentação oral e coisa e tal. E como isso está na Constituição, aí acaba a discussão, porque em tese, né, a Constituição não tem como evitar, né? O STF tem que obedecer à Constituição. Por mais que eles não gostem, por mais que eles finjam que não obedecem, tem que obedecer. Aí a coisa que tem nessa história aqui é que muita gente fala assim, beleza, isso daí vai permitir a sustentação oral, grandes coisas, não vai mudar nada em termos de decisão, porque você sabe, né? Esses processos todos, o Alexandre de Moraes já sabe o voto que ele vai dar, ele caga pro advogado falando as coisas ali, né? Ele só quer, já sabe. Por que ele não quer essa sustentação oral? Porque é perda de tempo. Ele pegou um monte de processo para ele julgar, ele quer julgar tudo, só que ele ficou com muito pouco tempo, né, para julgar todos os acusados do dia 8 de janeiro e mais um monte de coisa. E aí ele não quer a sustentação oral justamente porque ele já sabe o voto dele, né, já é um julgamento show aquilo ali. Ele já decidiu que tem que dar o exemplo com as pessoas, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né, que ele está fazendo ali, né. Mas enfim. E é por isso que eu digo que isso aqui vai ajudar a gente, porque uma das grandes batalhas que o pessoal tem é justamente jogar esses processos para a primeira instância. Seria o correto. Esse pessoal do dia 8 de janeiro, que está sendo acusado pelo STF, está sendo julgado pelo STF, não tem foro privilegiado, não tem foro por prerrogativa de função. Eu não sei até hoje por que esse pessoal está sendo julgado lá no STF. Se jogar para a primeira instância, a coisa fica muito mais tranquila. Pode ser que, com a obrigação da sustentação oral, fique simplesmente inviável para o Alexandre de Moraes julgar os casos do 8 de janeiro, porque no final das contas, né, vai ter sempre sustentação, vai ter esse troço todo, ele vai perceber que ele não tem tempo, né, ele não consegue julgar. Isso é um erro que o STF está cometendo, de puxar um monte de coisa para o STF para poder acabar com o bolsonarismo e não sei o que lá.
não vão conseguir acabar com o bolsonarismo, né? Ao contrário, estão atirando no moinho de vento, não vão conseguir destruir isso nunca, e por outro lado está cometendo um monte de injustiça nesse processo. Então, no final das contas, essa tese, essa PEC anti-Moraes, que em tese é só para atender a OAB, no final das contas pode ajudar também a causa da liberdade aqui no Brasil, pode evitar muitos abusos do STF por essa via indireta, inviabilizando o julgamento dessa montanha de gente lá no STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.